Espírito, alma e perispírito. Hoje no vídeo da Mente Infinita você vai descobrir a diferença entre esses três. Olá pessoal, meu nome é Carlos Eduardo, este é o canal Mente Infinita e como eu havia prometido no vídeo de hoje, nós vamos entender a diferença entre alma, espírito, perispírito, tá? É uma dúvida muito comum e muito frequente na maioria das pessoas que tem contato com o espiritismo ou pelo menos já ouviu falar alguma coisa a respeito, tá? Sendo que espírito é um termo muito utilizado e também facilmente confundido com alma. Então, por definição, Allan Kardec disse que o espírito nada mais é do que uma alma de uma pessoa que está desencarnado. Por consequência, a alma é o espírito que está encarnado. Ou seja, pessoas que estão encarnadas, elas possuem uma alma. E pessoas que estão desencarnadas, nós temos o espírito. Mas para o próprio Allan Kardec, as duas coisas têm a mesma definição, mudando apenas o local e o tempo. Tá? Nós temos também entre o espírito, né, ou a alma, dependendo da situação da pessoa, se ela está encarnada ou desencarnada, nós temos algo chamado perispírito. O perispírito nada mais é do que uma matéria menos densa do que o próprio corpo, que serve para proteger o espírito ou a alma em seu estado, no seu estado evolutivo, tá? Como é que isso funciona? O que eu estou querendo dizer com isso? Se nós estamos em um determinado planeta, com uma determinada situação evolutiva, o perispírito se molda, ele pode ficar mais ou menos denso, dependendo do local onde se está encarnado. Ele serve para proteger, para envolver o espírito. Ele serve como uma camada que fica entre o espírito e o corpo, tá? Então ele serve para proteger, ele serve para se moldar. Nas descrições que nós temos das obras de Allan Kardec e do Chico Xavier, que é uma das mais fortes, eu falo muito sobre Chico Xavier e Allan Kardec, mas eles não são os únicos que descrevem como funciona a vida no plano espiritual, tá? Só para deixar muito claro, eu apenas utilizo eles, me firmo neles porque é o mais fácil de se acessar, vamos dizer assim. Então nessas obras nós temos muito claramente dito que o perispírito ele nada mais é do que um invólucro. Ele é uma proteção, uma capa que se assemelha muito como uma borracha, tá? Então quando o Chico ou outros médiuns eles têm uma visão de um espírito, aquilo na verdade não é um corpo totalmente físico. Aquilo se trata do perispírito que através da ação da mente se molda com determinada aparência. Então o perispírito é uma massa que ela pode ser manuseada da forma que for, da forma que o espírito ou a alma inteligente quiser moldar, ok? Então ele serve como uma proteção. Então, se nós estamos num planeta mais denso, num planeta de provas e expiações, por exemplo, que é o nosso caso aqui na Terra, o nosso perispírito ele tem a função de proteger o espírito. Então, ele é um pouco mais denso. Ele é menos denso do que o próprio corpo material, o corpo encarnado, vamos dizer assim, tá? O contrário acontece quando nós estamos num planeta, numa esfera evolutiva maior, né, onde talvez o próprio corpo físico não seja necessário nessa existência, o perispírito ele tende a ser mais sutil. Nós temos descrições, né, através desses livros que eu citei, de espíritos que quando vêm para a Terra, eles têm que deixar o seu próprio perispírito um pouco mais grosso, um pouco mais grosseiro, para que as pessoas, os entes e os desencarnados consigam vê-los. Então olha que interessante, isso também acontece, se eu estou enganado, no nosso lar, quando a entidade que é a mãe do André Luiz, ela vai ao nosso lar para falar com o próprio André Luiz, ela torna ele um pouquinho mais denso
para que aquelas pessoas que estão naquela faixa vibratória consigam enxergá-las. Então olha que interessante, tá? Então é uma coisa que está inerente a todos nós, ok? Como é que isso se situa no corpo físico? Onde é que fica a alma? Onde é que fica o perispírito? O corpo ele serve, obviamente, como uma camada protetora mais grossa. Então, quando acontece alguma coisa e nós morremos, a gente se desliga do nosso corpo físico e passa a usar apenas o perispírito para nos moldar, nos locomover, nos comunicar com outras pessoas. Tá? Então, o perispírito ele fica entre o corpo físico e a alma. Ele é uma membrana protetora da alma. Tá? Isso também acontece com o lado espiritual, mas é claro que as pessoas desencarnadas não têm um corpo físico carnal como o nosso, ok? Então é para isso que serve o perispírito. Fica muitas perguntas, muitas questões acerca do espírito da alma e do perispírito quando acontece, por exemplo, alguma manifestação. Quando o médium está em trabalho, as pessoas costumam acreditar que o espírito entra no corpo da pessoa. E isso não acontece. Porque se isso acontecesse, seria uma violação grave da lei da física, onde dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Tá? Então, ao contrário do que se achava, né, ou que se acreditava popularmente, um espírito que não seja pertencente a este corpo, ela não pode se apossar dele. Mas peraí, Carlos, você está falando que o espírito não usa o corpo da pessoa, ele não entra no corpo da pessoa. Como é que a pessoa então se manifesta à vontade, as palavras e as ações de um outro espírito que não a dela? É simples. O espírito desencarnado, ele estabelece uma comunicação, ele estabelece um elo mental entre o seu próprio perispírito e o perispírito da pessoa encarnada. Então, o espírito da pessoa que está encarnado, ele dá uma leve concessão, vamos dizer assim. Ele se afasta temporariamente do controle do corpo da pessoa encarnada. E aí, o espírito que está desencarnado passa a governar aquele corpo para poder dar sua comunicação, para poder dar um passe fluídico, para fazer uma cura espiritual. Então é assim que funciona. Tá? Então não vem com essa de achar que o espírito vai sentar na pessoa, né? A gente tem isso muito ilustrado no Ghost, né? Quando o espírito do cara lá, que é o Patrick Swayze, senta na Whoopi Goldberg, ela dá aquele impacto. Na verdade, o espírito não entra no corpo, ele estabelece um contato através da mente e do perispírito. Ele pode agir pelo perispírito. Existe uma analogia muito bacana e muito fácil da gente assimilar sobre o que nós estamos falando de corpo, espírito e perispírito. Tá? Se vocês pegarem uma maçã, tentem imaginar essa maçã como uma pessoa. Nós temos lá dentro da maçã a semente, nós temos o fruto, que seria a carne da maçã, e nós temos aquilo que envolve, que é a casca. Tá? Então, basta imaginarmos que a nossa alma ela é a semente da maçã. Tá? O perispírito é aquilo que fica entre a semente da maçã e a casca. Tá? Então vamos dizer que o perispírito seja a polpa, a carne da maçã. E aí o nosso corpo nada mais é do que uma casca. Essa é uma analogia que assusta um pouco, né, para aqueles que estão um pouco mais apegados à matéria, que o nosso corpo nada mais é do que uma casca realmente. Então fica aí para vocês pensarem sobre isso daí. Então, pessoal, espero que essa questão do perispírito, alma e espírito esteja mais ou menos explicado. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários ou mande um e-mail para nós que nós teremos todo o prazer de ler. Tá? Esse e outros conteúdos também no nosso canal Mente Infinita. Então, já peço desde já aquele joinha, curte o nosso vídeo, compartilha e se inscreva para fortalecer e trazer cada vez mais materiais ligados à espiritualidade. Ok? Eu deixo aqui o meu fraterno e cordial abraço a todos vocês. Até mais.